qual é a sua eleição? O governo congelou, viu por bem congelar a famosa polêmica devido a algumas irregularidades, portanto, e também desníveis nos salários. Bom, nós trabalhamos muito naquela tabela salarial. De princípio, quando a tabela salarial chegou, falava das FADM, Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Não falava de polícia, não falava de CISI, e não falava de outras pessoas das Forças de Defesa e de Segurança. É quando nós quisemos perceber o que é que pretendiam e acabamos chegando à conclusão de que não sabem o que queriam. Então dissemos que as Forças de Defesa e Segurança são tratados ao mesmo nível. Depois fomos descobrir outra coisa. A proposta de lei trazia o governador, presidente da Assembleia Provincial, não tinha os membros da Assembleia Provincial. Tinha o presidente do município, não tinha o presidente da Assembleia Municipal e os membros do município. E nós dissemos, o sistema que nós temos é de comboio. O comboio só tem valor quando tem carruagens. Se a locomotiva está sozinha, não carrega a mercadoria, só de andar a fazer barulho e gastar gasóleo. Portanto, é preciso fazer essa engrenagem, a engrenagem ficar completa, estar acoplada. É quando se engrenou os membros das Assembleias Municipais, Assembleias Provinciais, atrás dos membros das Assembleias, dos presidentes das Assembleias Provinciais, depois dos presidentes dos municípios. Quisemos perceber um pouco mais sobre os funcionários do Estado. A resposta que recebemos foi de que essa parte era muito técnica e não devia ser politizada. E quisemos saber o que é politização. Era entregarem essa parte aos deputados para poderem ver o ensaio dos números. Eu sou o relator da comissão que tratou aqui. Perguntamos bem o que é que estão a dizer, senhor primeiro-ministro. O senhor primeiro-ministro, na altura Agostinho Carlos de Rosário, disse, vem aí o Maleane, o senhor Sigaúque, diretor nacional adjunto, aquele senhor de cabelo branco que aparece sempre a falar. Trouxeram... Este é um princípio. Politicamente, nós temos que resolver as coisas macro e as coisas abaixo são resolvidas através de quê? De regulamentos. Segundo conversa que tive com alguns membros da PRM, alguns enfermeiros, alguns médicos, o erro que se criou na lei, acho que onde foram copiar este modelo, havia um quadro que alguém foi dividir ao meio. E esse quadro dizia idade de serviço. Então eles dividiram, ficou serviço depois de idade. Porque a idade, data do nascimento e ano, não contam para o emprego. Não tem relevância isso para o emprego. Isso tem relevância para a reforma. Para dizer que, segundo a esperança de vida, o senhor aos 60 e tal anos já não pode fazer este trabalho. Houve este erro, disseram que estavam a lançar, mas o item que está a criar problemas é o item idade. As pessoas que aparecem mais beneficiadas são os famosos serventes, os enfermeiros auxiliares com maior idade do que os tais chefes licenciados. Se retirar esta questão da idade, data de nascimento, ficar a idade de serviço, ano de ingresso, habilitações literárias, a tabela vai funcionar bem. Agora, há uma outra questão que eu ouvi, que lamento também. Acabamos de rever agora o Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado. Um dos objetivos que trouxemos foi pôr o Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado ao mesmo nível da Lei do Trabalho. Porque a Lei do Trabalho regula o setor privado e o Estatuto Geral regula o funcionalismo público. No setor privado, as pessoas reformam com 60 anos. Fizemos questão de puxar tanto homens como mulheres para 60 anos. Agora,
ouvi que a ministra diz que não está a dar. Temos que voltar para os 70 anos. Ora, a experiência que eu tenho, sinceramente, é que toda pessoa acima de 60 anos já não corre como quem tem 40 e como quem tem 50 anos. Os magistrados com maior desempenho processual, até os 60 anos começam a entrar em desequilíbrio. Já não produzem como produziam antes. Muito bem. No hospital, pessoas maiores de 50 anos não aceitam fazer noites, não aceitam fazer à tarde, não aceitam estar no hospital nos fins de semana e feriados. O que é que vamos ter no hospital? Vamos ter uma carreira cheia de médicos que no hospital não estão, cheia de enfermeiros que no hospital não estão, serventes que não podem pegar maca porque já estão cansadas. E essas pessoas não podem ser dispensadas porque a lei impõe que até os 70 anos. E o que é que a nossa política salarial diz? Diz que tem de sair 3 para entrar 1. O sistema vai engarrafar. Vamos ter o problema que Portugal está a ter hoje. Muito bem. O Estado ficou com muitos funcionários, mas funcionários muito mais velhos, que não têm produtividade, porque a sua condição física não lhes permite correr demasiadamente. Obrigado, ilustre Muchanga, por esta intervenção. João Massango, qual é a sua relação? O governo viu por bem congelar a TSU devido a várias irregularidades. Como é que primeiro avalia esta tabela salarial, também a decisão do governo? Eu parto do princípio que a intenção do princípio era boa. Podemos assim dizer, porque visava exatamente dinamizar, segundo aquilo que nós ouvimos do atual primeiro-ministro, o antigo ministro das Finanças, Noé, quando veio ao público dizer que não se tratava do aumento salarial, mas visava equilibrar que os funcionários do Estado futuramente teriam salários diferentes daqueles que vinham oferir até então, que até poderíamos nós de considerar isso como salários históricos. Não. Haviam salários desequilibrados. Significa isto, que o Sr. Massango é licenciado. Tem 5 anos de serviço. Eu sou licenciado, tenho 1 ano de serviço. Mas eu estou na autoridade tributária. Ganho o triplo do teu vencimento. Na magistratura, nós temos isso. Você vai ver quanto é que ganha um oficial de justiça e quanto é que ganha um oficial da PIC. Se você for a ver, na essência, entre o oficial de justiça, aquele que anda a entregar notificações e certificar que você foi notificado, e aquele que faz instrução de processos, quem trabalha mais? Mas vai ver o que é que ganha. Eu estive toda a província, todo o país. Os diretores distritais da Cernic não têm nomeação em todo o país. Não têm residência. Não têm meios circulantes. Entretanto, são os cães de caça. Quando há um crime, nós mandamos Cernic para ele, quê? Para ele investigar. Que resultado é que vai trazer? Então, era mais ou menos para tentar resolver esta questão. Nós temos inspetores. O inspetor do Instituto de Segurança Social recebe mais do que o inspetor de trabalho, porque o Instituto de Segurança Social tem uma tabela diferente da tabela do Ministério do Trabalho. No Ministério das Finanças, as pessoas que estão na autoridade tributária recebem mais do que aquelas que estão na Direção-Geral do Imposto. Aliás, Direção-Geral do Imposto e a autoridade tributária estão no mesmo rabo, mas recebem mais do que aqueles que estão no patrimônio do Estado. Será que o cobrador de imposto tem mais valor do que aquele que conserva o patrimônio do Estado? Aquele que cuida de viaturas, cuida de todos os bens do Estado? E esse está um pouco melhor do que aquele que é tratado como de tronco comum. Quem é? É o chefe da secretaria, é o chefe da contabilidade, é o jurista. Quer dizer, aqueles que... Quer dizer, então, há coisas que deixam o cabelo arrepiar no mesmo ministério. E isto ia se multiplicando. Então, era preciso resolver este problema, criar um equilíbrio para permitir que as pessoas pudessem ter mobilidade sem problemas. Porque o que está a acontecer?
As pessoas entram no sistema, depois querem sair, vão para o outro. Nós temos muita gente a entrar na educação, mas não fica lá. Temos muita gente a entrar na saúde, mas não fica lá. Temos muita gente a entrar na polícia, mas não fica lá. Está a pedir mobilidade porque recebe mal ali. Então é preciso resolver esse problema. Esse era o princípio. Agora, também queria lamentar que quando nós estamos em jogo, não se pode mudar sem justificação. O maior responsável deste falhança é o próprio presidente da República. Por que tirou o primeiro-ministro? Agora está-se a chamar Max Tonela. Max Tonela não esteve na elaboração daquela tabela salarial. É para vir dizer o quê? Se ele não estava lá. Que venha o próprio Maleano. E por que tiraram o Rosário? O antigo primeiro-ministro. A pessoa que elaborou aquela tabela salarial, fizeram ensaios com ele, deviam ter feito a concepção, pelo menos pagar os primeiros 2 meses com ele lá como primeiro-ministro. Qual é o mal que fez? Obrigado, é problema de velocidade. Alexandre Langa chamava atenção. Logo, unima gasam punja famba candaveiro. Se você não tem velocidade do coelho, não se mete ainda a ver. É isto que o presidente fez e acabaram já no Obrigado, Primo Xanga. João Massango pode continuar com a sua... Não, eu quero agradecer. Na verdade, vim exatamente neste pensamento, porque é preciso a gente trazer à tona a retórica da TSU, não é partindo das pessoas que estiveram de facto em frente. Estou a falar do atual primeiro-ministro, antigo ministro das Finanças, e também recordar a opinião pública que no dia da função pública, o próprio chefe do Estado apareceu dizendo que esta reforma visava exatamente trazer um novo dinamismo, encorajar que os funcionários públicos tivessem os melhores salários, porque a outra coisa que dizia o chefe do Estado visava a dar a harmonia para os quadros, sim, a retenção de quadros nacionais, mas ao mesmo tempo dizia que isto tinha que começar de um lado, não é? Daí que o processo de facto estava a decorrer. O que é que falhou? Falhou a estratégia. Não é? Falhou a estratégia de indivíduos que quiseram implementar uma coisa que primeiro nem tinham domínio nela. Até hoje, jornalista Citói, eu faço a recapitulação da entrevista ou da conferência de imprensa que o diretor nacional adjunto deu no dia que estava a dar a explicação aos jornalistas. Nós sentimos que ele tinha lacuna. Ele não estava de facto a dar. Mas, porque no nosso país não se respeita a ciência em detrimento da política, pisaram, não é, os cientistas, aqueles que poderiam transformar, porque Excel é ciência. Estamos a perceber? O Excel, o Microsoft é ciência. Nós temos que chamar indivíduos que dominam as fórmulas. Não é exatamente isto. Hoje está mais que claro. Das simulações que foram feitas, viram que a questão do fundo aí é idade. Bastava remover a célula idade. Nós tínhamos a fórmula, não é, que poderia trazer, tomando em conta as percentagens, não é, que foram de facto trazidas no sentido de fazer esta avaliação. A outra coisa, no meio disto aqui, por que é que não se fez a separação de lotes? Porque nós temos os elementares aqui em Moçambique. Elementares num pacote, depois temos os básicos num pacote, temos os profissionais num pacote, temos os técnicos profissionais, temos os bacharelados, não é? Temos os licenciados, temos os mestrados, até doutores. É aqui onde reside este grande problema. Depois ia se pegar a questão da idade do serviço, não é? Da idade do serviço. Então, de uma forma geral, houve de facto aqui uma grande fase. O Tonela, mesmo ontem, nós tivemos a ocasião de ver ele a tentar trazer. Você vê que, bom, ele foi dito, vai lá falar isto, porque próprio ele não tinha de facto domínio. 2, trata-se de um assunto eleitoralista no meu ponto de vista, porque isto visava exatamente dar aval à juventude. Esta que amanhã vai ser usado para poder defraudar os processos eleitorais.
não é? Não no lugar da gente olharmos a questão de salários como salários, mas as envolvidas de muito velho. Bem ou mal, vão ter que pagar o coisa. Daí que esta paragem que eles fizeram, dando a primazia, no meu ponto de vista, apenas a funcionários do nível 1. Eu acho que deverá ter separado tudo, dar-se um tempo de 90 dias. Se for o problema de Microsoft, nós temos aqui instituições de auditorias, ao caso da RNS Niang, não é, de indivíduos que poderiam, de facto, pegar as fórmulas e fazer-se primeiros ensaios, não é, Dr. Mutang? Fazer-se as simulações, ver que, de facto, a questão, por exemplo, de indivíduos que estão na carreira por um determinado espaço do tempo, esses que estão há mais tempo, esses que estão na carreira de progressão por nível acadêmico, as coisas poderão ser feitas desta natureza. Olha, há uma informação que chega agora, na Zambésia, Niassa e Manica. As pessoas iam fazer greves médicos, porque esta é a parte, de facto, bastante prejudicada. Quando o deputado Mutanga levanta aqui uma questão, ele como parlamentar, que eles fizeram o questionamento das forças de defesa e segurança. Sabe o que são as forças de defesa e segurança? Forças de defesa e segurança refere-se à polícia, às forças armadas, à segurança do Estado. Não há aqui uma questão de separação, mas me parece que o governo, tomando em conta, tentou trazer as coisas num contexto eleitoralista. Depois isto tem um reflexo, porque os moçambicanos queriam, de facto, aquele dinheiro. E há uma outra coisa, só para terminar. Eu acho que nós vivemos num país que não podemos, de facto, discriminar. Não é? Este, que é elementar, é servente, para o gabinete do chefe estar limpo, é ele que limpa. Precisa de receber o melhor. O motorista que conduz o deputado precisa de receber o melhor. Então vamos em escalas até aos doutorados. Porque aqui não pode, de facto, haver esta questão de discriminar. E nós notamos isso aí, esse descontentamento de vermos serventes, porque está há 30 anos, depois tem um salário superior a um licenciado. Não, mas é assim, meus irmãos. Todo sistema, quando mal ensaiado, tende a falhar. O que eu acho que temos que fazer agora é dar o tempo que eles precisam, né? Este mês não vai funcionar, mas se for só isso, é muito simples isso. Tiram o item idade, fazem os ensaios, e esses ensaios devem ser partilhados com entidades relevantes. O grande problema deste governo tem segredo onde não deve haver segredo. O deputado, por exemplo, é o médico do governo, porque o deputado é que sensibiliza o povo lá. É quem explica ao povo por que as coisas estão assim. Se você tem segredo com o teu médico, há partes do corpo que você não pode mostrar, vai te curar a doença. Esta história de que o governo de Nunes é pela juventude chumbou. Porque com a elevação da idade para 70 anos, idade de reforma, quando o jovem vai entrar aqui? Chumbou isso. Então, isso é da cabeça desses miúdos da OJM, que basta tomar um tilar aí, não há nada. Obrigado. Acabou. Então o governo de Nunes, mais uma vez, entrou numa encruzilhada. Foto. Obrigado, Sr. Antônio Mochila. Pedidos de demissão, por exemplo, de ministros, quando há um escândalo qualquer. Portanto, mas eu penso que neste caso aqui, não é? Que afeta, quer dizer, isso veio descredibilizar o próprio sistema administrativo financeiro do Estado. Não é? Parece que, quer dizer, quando há esta tentativa de que a tabela salário única vem resolver o problema de retenção de quadros, quais são esses quadros que precisam ser retidos? São estes que falharam na implementação deste processo. Penso que não. Devia haver uma responsabilização aqui. Mas vai responsabilizar a quem? Porque você... Não deixamos tudo passar. Não. Tirou o primeiro-ministro que foi responsável, que é Carlos Agostinho de Rosado, de sua livre e espontânea vontade, para mostrar que governa, tirou a ele. Depois foi tirar o ministro das Finanças, que foi a pessoa que trabalhamos e não entendia com ele. Colocou-lhe como primeiro-ministro. Acha que ele vai entregar a mão à palmatória? Ou há de ter aquela história de Machangane, de as liuas ficou a bando? Quer dizer, nós vamos continuar com as liuas ali, porque o sistema já está totalmente desequilibrado. Já está desequilibrado. O que nós... Aliás, a pessoa deve ser responsabilidade da própria Presidente Nunes. Porque o Presidente Nunes tem que se habituar a não prometer coisas
que ele próprio não tem. Sabe, esta coisa de falar com pessoas que passam fome, que passam miséria, é igual a prometer sapato a uma pessoa que está doente de lepra. Se você diz a uma pessoa que está doente de lepra que no próximo mês eu vou comprar sapato, passado uma hora de tempo já quero os sapatos. E ele não tem aquela noção do mês. Então o presidente andou a fazer muita publicidade desta coisa, sem ter assistido o tal ensaio. Não houve ensaio. Os altos dirigentes do Estado não podem se habituar a anunciar coisas que quem conhece são os técnicos. Porque depois há estes embaraços aqui. Okay. Sim, eu, para concluir, é assim. E também a outra lacuna que eu vejo é que, obviamente, os salários altos são para altos dirigentes, senhor. É lógico. Só que há uma contrariedade aí. Quando os salários altos é dos dirigentes, esses dinheiros não circulam aqui dentro. Os altos dirigentes, por moda, passam férias fora, não é? Os seus filhos estudam fora, gastam fora esse dinheiro. Mas aqueles cidadãos de baixa renda são esses que fazem circular o dinheiro aqui dentro. Porque essa coisa de o Estado pagar muito dinheiro, o dinheiro volta de novo para o Estado. De que maneira? Em economia, o que acontece? Isso tem aquele efeito como o ciclo da chuva, por exemplo. Não é? Evaporação. Sim, água da chuva é esta que está aqui nos rios. Evapora, e vai para cima. depois não é? volta. Depois volta para aqui. É forma de Então, granada. sistema de condensação. Exato. Então, o governo, quando paga salários e através de impostos, esse dinheiro volta de novo para o governo. Vamos ver que. E também, como que chama? O próprio, os níveis dos impostos também vão ser altos. As pessoas vão ter que pagar impostos muito altos. E esse dinheiro que circula aqui na nossa sociedade é daquelas pessoas de baixa renda. Governantes, como que chama aquilo? Mesmo alguns deputados, não é? Desculpa, o dinheiro dele circula fora. Não aqui dentro. Quando quer passar férias, não vai aqui em Ambane, não sei o que, vão para fora. Abu Dhabi. Exato. Agora, esses daqui, que nem passam férias em nenhum sítio, ou quando tem dinheiro naquele momento, é rancho para os filhos, é para a escola, é para a saúde. São esses que movimentam a economia. Então, mas o maior bolo da tabela salarial única vai estar concentrado mais na classe dirigente. Então, a economia vai continuar a não fluir, há de haver um bloqueio. É a minha percepção essa. Eu não sei. Pelo menos o que vi, sei que não falei, é que pelo menos os PCA já não vão ultrapassar de longe o Presidente da República. Exatamente. Eu sentia-me envergonhado por causa dos vencimentos especiais de algumas empresas que claramente não produzem nada. Quanto é que eles estavam a ganhar? Por exemplo, os salários praticados na CDCIF. A tal instituição de ensaio destas coisas. Há pessoas que andam lá com 270 mil. O Presidente da República ganha quanto? 205. O Presidente da Assembleia ganha quanto? 186. Mas quem és tu que trabalhas para o mesmo Estado que recebe mais do que o primeiro magistrado da nação? Aquela vergonha que está lá nos caminhos de ferro. O caminho de ferro é de quem? Um PCA que ganha 1.500.000 meticais. Secretária particular que ganha 900.000 meticais. Administrador que ganha 1.200.000 meticais. Depois, o maquinista do comboio, o maquinista do navio, que é o instrumento que traz produção para os caminhos de ferro. Quanto é que ganha? 23 mil. Eu penso que aqui nós temos problemas. É o mesmo assunto que eu tenho com os tribunais hoje. O cão de caça, que é o oficial de Cernic, que vai para lá para ir buscar matéria indiciária, para você ser multado no tribunal. Quando chega o momento de emolumentos, não é achado nem é tido. O dinheiro é distribuído entre juízes e procuradores. Aquele da Cernic, o que é que ganha? Agora o dinheiro foi extensivo ao oficial de diligência, aqueles que andam a dar notificações. Este da Cernic ganha o quê? E você quer ter um processo bem instruído. Polícia de trânsito, quando te dá multa,
Ele sabe que tem 30% ali. Por que no dinheiro das multas aplicados aos infratores e aos criminosos, o homem da Cernic que instruiu o processo não tem pelo menos 5% daquele processo? Ninguém consegue me responder isto. Então, uma das partes que eu acho que este princípio de tabela salarial única, tabela com referência, pode ajudar a resolver é este. Eu vi o vencimento do comandante-geral da polícia, vice-comandante-geral, o chefe do Estado-Maior-General e seu vice. A diferença é de 30 mil meticais. Mas acha que há algum trabalho que o chefe do Estado-Maior-General faz que merece ter diferença de 30 mil meticais com o vice-chefe do Estado-Maior? Se nós formos ver a patente, o outro é tenente-general, o outro é general. É um escalão apenas que falta. Então, é preciso reduzir estas. Isso até vai tirar aquele apetite de golpes. Quer dizer, aquelas ciladas que alguns já andam a fazer, colocar cascas de banana embaixo dos chefes para os chefes escorregar. O princípio está bom. Lamentavelmente, o princípio não foi ensaiado. Este é que foi o mal. Então, nós não podemos nos habituar a ir ver coisas, copiar mal e pensar vamos materializar bem. Porque se você não copiou bem, as coisas não vão te servir. Obrigado. Nós precisamos, efetivamente, de melhorar o nosso sistema. É preciso tirar nas cabeças de pessoas de que o direito comparado só é Portugal. Não, não é assim. Eu estive em Quênia, vi coisas lá boas. Os membros de órgãos de soberania recebem a mesma coisa. Nós estamos habituados aqui a membros de órgãos de soberania que são mal falados. E a parte mais maltratada é a parte do deputado. Mas esquecem que o deputado é que aprova o orçamento. Obrigado. Se o deputado não aprovar o orçamento, todo o Estado para. Tenho indicação que o tempo Então, já... Eu queria encorajar aos funcionários para estarem calmos. Acreditemos que há de haver correções. Obrigado. Mas há uma crítica ao fato do Dr. Malian ter abandonado o Ministério das Finanças antes de consolidar o TSU e o Dr. Rosário também ter abandonado a chefia dos ministros antes da materialização deste TSU. Estas práticas não podem voltar a acontecer. João o Presidente Massal. da República, quando nomeia pessoas e tem um projeto, tem de deixar consolidar. 2 meses depois, pode exonerar. Obrigado, Antônio Muxanga. João Massango, últimas considerações, apenas 30 segundos, o tempo já nos a deixa. A nossa maior preocupação é vermos este deslize, não é? E responder de forma positiva aquilo que é a ansiedade dos moçambicanos, não é? E procurarmos forma de colocar a verdadeira tabela salarial única. Engenheiro na EDM é engenheiro nos caminhos de ferro. O licenciado nas TDMs é licenciado nos aeroportos, é licenciado em qualquer canto. Então, se calhar, se nós pegarmos as coisas neste contexto, vamos de facto resolver o problema. O princípio era esse. Se haver essa disparidade de ser um engenheiro num determinado sítio ou um licenciado num determinado sítio, do outro lado não, então haverá de fato aqui problema. A outra questão é esta da idade do trabalho. Acredito que as pessoas que estão lá venham de facto fazer coisa que possa dar um maior resultado, mesmo que leve 90 dias. Não há nenhum problema. Eles não querem 90 dias. Mas que tragam aquilo que seria a esperança aos moçambicanos. Antônio Muxanga, tem 30 segundos, o tempo já nos foge, últimas considerações. Bom, muito obrigado. Eu só queria agradecer o fato de a sociedade civil ter estado atenta a este processo. A Ordem dos Enfermeiros, cuja carta está publicada, que foi uma das instituições que soube escrever para o governo alertar sobre o que estava errado, e as outras ordens profissionais. Lamento aqueles que se limitaram apenas a criar agitação, sem dizerem concretamente o que é que estava errado no Sul. Há pessoas que simularam e viram que o problema está aqui. Efetivamente, esse problema nós temos que pegar, de resolver e permitir que as pessoas possam ganhar em função daquilo que eles valem, em função do tempo de serviço, em função das qualificações que eles têm. Muito obrigado, Antônio.